Quem foi Jezabel e qual foi o seu papel na história da humanidade? Jezabel, uma das figuras mais infames da Bíblia, frequentemente associada à idolatria, manipulação imoral e corrupção de caráter. Sua vida serve como um conto de advertência sobre os perigos de se desviar da fidelidade a Deus e as consequências destrutivas do orgulho e da ambição. Princesa fenícia, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, ela se tornou esposa do rei Acabe de Israel, unindo as duas poderosas famílias e marcando uma importante aliança política entre Israel e a Fenícia. Seu casamento não foi meramente uma união romântica, foi uma decisão estratégica que visava consolidar a influência dos dois mais poderosos reinos daquela época. Essa união abriu caminho para profundas implicações espirituais. Jezabel trouxe com ela o culto a Baal, Astarote e Azerá, deuses pagãos, com seus 45 sacerdotes, impactando profundamente a essência religiosa de Israel. Após o seu casamento com o rei Acabe, a influência de Jezabel tornou-se evidente rapidamente. A ela é creditada por promover a adoração dos seus deuses pagãos, minando significativa adoração ao Deus de Israel. Patrocinou a construção de templos para esses falsos deuses, incentivando o povo de Israel a se envolver em práticas que eram uma profanação à adoração ao Senhor Deus. Para ela, a adoração não era apenas uma convicção pessoal, mas um meio de exercer controle sobre o reino de seu marido. Suas ações contribuíram para a decadência moral de Israel e afastaram muitos israelitas de sua aliança com Deus. Jezabel, como rainha de Israel, ela se proclamou sacerdotisa da igreja de Tiatira, e em seus cultos à deusa Astarote eram feitas orgias sexuais presenciais, envolvendo todos os presentes, onde eram feitas violências sexuais contra as pessoas que ousavam discordar de tais práticas. Elas eram literalmente estupradas no meio do templo. O conflito mais notável de Jezabel ocorre com o profeta Elias, após a famosa vitória de Elias no Monte Carmelo, onde Elias desafiou e venceu os profetas de Baal. Depois desse desafio proposto pelo profeta Elias, morreram 450 profetas de Baal. Então Jezabel respondeu com fúria, ameaçou a vida de Elias, jurando matá-lo pelas mortes dos profetas de Baal. Esse confronto destaca a busca implacável de Jezabel pelo poder e sua disposição em eliminar qualquer um que se opusesse aos seus planos. A fuga de Elias, tomado pelo medo, demonstra a extensão de sua influência, visto que até mesmo os profetas mais poderosos se viram ameaçados por sua ira. Após a morte do rei Acabe, por 10 anos mais, Jezabel permaneceu no palácio real até que foi escolhido um novo rei de Israel. Após quando foi ungido o novo rei de nome Jeú, Jezabel teve uma morte muito horrível até para os padrões daquela época. Com a chegada do novo rei ao palácio, ele sentiu um pressentimento ruim em Jezabel, que tenta manipular a situação, adornando-se e olhando pela janela, zombando da aproximação de Jeú. Contudo, suas tentativas de sedução e controle falham em salvá-la. Jeú ordena que ela seja atirada da janela, levando à sua morte horrível, a qual na queda foi atropelada pela carruagem de Jeú. Então a carne do seu corpo foi comida pelos cães, e os restos de seu cadáver ficou disposto como esterco sobre a face do campo. A dramática queda de Jezabel e sua horripilante morte serve como uma poderosa ilustração do julgamento divino. O novo rei de Israel surge para executar o julgamento de Deus
contra a casa de Acabe. O desastroso destino de Jezabel serve também como um lembrete das consequências da idolatria e das severas repercussões que aguardam aquele que se opõe a Deus. O legado de Jezabel vai além de sua vida e morte. Seu nome tornou-se sinônimo de traição, idolatria e decadência moral. O Novo Testamento, notadamente no livro de Apocalipse, faz referência ao seu espírito, alertando contra Jezabel, que leva outros à imoralidade e à idolatria dentro das igrejas. Esse simbolismo duradouro reflete seu papel, não apenas como uma figura histórica no Israel bíblico, mas também como um emblema de advertência sobre os perigos de se desviar da fidelidade a Deus. A história de Jezabel é multifacetada, mostrando a dinâmica do poder, da influência e da rebelião contra Deus. Embora inicialmente ela possa ter exercido poder e desfrutado de sua posição como rainha, suas ações provocaram uma significativa crise espiritual em Israel, culminando em sua morte brutal. Através da sua narrativa, a Bíblia adverte contra o orgulho, a manipulação e o fascínio sedutor da idolatria. O legado de Jezabel serve como um lembrete atemporal das batalhas espirituais que continuam a ser travadas nos corações dos cristãos e das implicações de se afastar da verdadeira adoração. Ao compreendermos o papel de Jezabel na história bíblica, obtemos uma visão mais profunda das complexidades da fidelidade e das terríveis consequências de abandonar a aliança com Deus.